Olá pessoal, meu nome é Dayana e no vídeo de hoje nós vamos responder um exercício de lógica de programação. Bom, o exercício de hoje é calculando um ano bissexto. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você tem interesse em assistir mais vídeos como esse, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, comenta, compartilha. Compartilha com seus colegas, né? Se você está estudando em alguma faculdade que está pagando disciplinas de linguagem de programação. Então, compartilha bastante, porque a gente está chegando em 1.000 inscritos. Então, seria uma marca muito importante para mim. Bom, eu estou gravando esse vídeo para vocês. Eu estou disponibilizando esse conteúdo para vocês aqui de graça, né? Então, a forma como vocês têm de me ajudar, a forma como vocês têm de me dizer que está gostando desse vídeo, que você gosta do tipo de conteúdo que eu estou trazendo aqui para o canal, é se inscrevendo, deixando o seu like. Então, interage bastante aí, que eu vou responder todo mundo. Se você tiver dúvida também, pode deixar aqui nos comentários, ok? Então, vamos deixar de falatório e vamos para a resolução do nosso exercício. Então, como que a gente faz para saber se um ano é bissexto? Como que a gente valida esse ano bissexto, né? Então, a nossa intenção aqui é validar para saber se realmente esse ano é bissexto. Aqui está dizendo assim: agora chegamos no nosso primeiro programa com avaliação de datas. Faça um programa que recebe um número inteiro referente a um ano e indique se ele é bissexto ou não. Os anos bissextos são aqueles que são múltiplos de 4, mas que não são múltiplos de 100. Todos os anos múltiplos de 400 são bissextos. O programa deve imprimir a mensagem bissexto, caso positivo, e não caso contrário. Então, aqui, para a gente saber se um ano é bissexto, ele está dizendo para a gente assim: os anos bissextos são aqueles que são múltiplos de 4 e não são múltiplos de 100. E depois ele está dizendo: todos os anos que são múltiplos de 400 são anos bissextos, certo? Então, a gente tem aqui o uso do operador "e" nessas duas condições e o uso do operador "ou" para essa condição. Por quê? Todos os números múltiplos de 400 são bissextos. Então, ou ele é múltiplo de 4 e não é múltiplo de 100, ou ele é múltiplo de 400, certo? Então, a gente vai ter ali essa junção de condições. Então, vamos entender melhor como funciona aí a lógica por trás desse problema. Para definir se o ano é bissexto, é necessário a gente comparar, né, se o valor referente ao ano é múltiplo de 4 e não é múltiplo de 100 ao mesmo tempo que é múltiplo de 400, certo? Então, para saber se o número é múltiplo, a gente vai verificar se o resto da divisão dele é igual a zero. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? A gente vai utilizar o operador de porcentagem, né? O sinal de porcentagem para fazer o resto da divisão aqui em JavaScript, certo? Então, se a gente fizer exatamente como está aqui, deixa eu dar um Ctrl mais aqui para ficar melhor de visualizar. Exatamente como está aqui, x igual a 8 resto da divisão por 2. Se a gente fizer isso, em x a gente vai armazenar o resto da divisão de 8 por 2. Então, o resto da divisão de 8 por 2 é igual a zero. Então, o valor de x aqui no final dessa operação será zero, certo? Então, por que será zero? Porque o 8 é um múltiplo de 2, né? Então, quando a gente divide ele por 2, o resto é zero, não sobra nenhum valor. Agora, se a gente dividisse esse número 9 aqui por 2, a gente ia ter um resto igual a 1. Por quê? Ia dar 8 e resta 1, certo? Então, aqui a gente teria o resto igual a 1 e essa afirmação aqui seria falsa. Fazendo os testes aqui, né, comparando, né, porque o nosso intuito é validar. Então, para validar, a gente precisa testar. Então, a gente vai testar aqui, por exemplo, 8 resto da divisão por 2 é igual a zero. Então, a gente está meio que fazendo uma pergunta ali para a máquina, né?
8 resto da divisão por 2, ou melhor, o resto da divisão de 8 por 2 é igual a zero, então ele vai dizer aqui verdadeiro ou falso para essa afirmação, para essa condição. E aí aqui a gente tem o resultado como true, né? Verdadeiro. Por quê? Porque é sim o resto da divisão de 8 por 2 é igual a zero. Mas se a gente fizer a comparação aqui, né, 9 resto da divisão por 2 é igual a zero, ele vai dizer que não, falso, false, né? Ele vai dizer que não, porque o resto da divisão de 9 por 2 é igual a 1. Então, aqui o resultado dessa comparação aqui vai ser falso, certo? Então, quando a gente utiliza aqui dois iguais, né, a gente está comparando valores. Então, a gente está comparando se o resultado da operação 9 resto da divisão por 2, se esse resultado é igual a zero, certo? Então, aqui vamos para o nosso código. Para a gente fazer o código, né, para a gente fazer essa validação, a gente precisa de uma entrada. Então, se a gente olhar aqui no nosso exemplo de entrada, a gente tem um valor. Então, esse valor significa que a gente precisa pedir para o usuário digitar um número, que é referente ao número do ano, certo? Então, aqui no programa, no exercício mesmo está dizendo, faça um programa que recebe um número inteiro referente ao ano e indique se ele é bissexto ou não. Então, a gente vai receber aqui na entrada esse ano e vai poder verificar se ele é bissexto ou não. Então, aqui nós vamos criar uma variável chamada ano e esse ano aqui vai ser pedido para o usuário. Então, a gente vai colocar parse int, porque é um número inteiro, prompt, e aqui dentro vamos colocar a mensagem digite um número, certo? Ok. Agora nós vamos verificar. Então, se o nome if, né, significa se. Então, a gente está testando se ano, resto da divisão por 2 é igual a zero. Por 2 não, por 4. É igual a zero. E ano, resto da divisão por 100 é diferente de zero. Então, o diferente a gente coloca assim com o sinal de exclamação, certo? O ponto de exclamação. E aí a gente tem uma condição que é todos os números múltiplos de 400, né? Eles são anos bissextos. Então, a gente tem que colocar essa condição ou os anos múltiplos de 400. Então, aqui a gente vai colocar o operador lógico ou ano, resto da divisão por 400 igual a zero, certo? Do jeito que está aqui, pode funcionar? Pode. Mas a gente tem um nível de precedência dos operadores, onde o operador i ele tem uma precedência maior do que o operador ou. Então, ele vai executar primeiro essa comparação e depois essa. Mas, se a gente quisesse que ele executasse essa operação primeiro, para depois executar essa, nós tínhamos que colocar o parêntese, certo? Então, sempre que a gente tem uma operação que tem uma precedência menor do que a outra, e a gente precisa que ela seja executada antes, a gente precisa colocar os parênteses para que o computador, a máquina, entenda que você quer fazer primeiro aquela operação e depois a outra, certo? Agora, a gente vai colocar a saída, né? A gente vai colocar o alert, que é a nossa saída, mostrando a palavra bissexto. Bissexto. Aqui na plataforma LOP, a gente precisa escrever exatamente como está aqui na saída, tá? Porque ela vai avaliar se o nosso código está correto ou não, dependendo da saída do nosso programa. Então, é interessante que você faça exatamente do jeito que está aqui. Se você não fizer exatamente do jeito que está aqui, vai aparecer a carinha vermelha, mas isso não quer dizer que seu código está errado, apenas a saída não está como ele espera, né? Como a plataforma espera,
Então, aqui, bissexto, né? Se for um ano bissexto, else, se não, alerte, mostre a frase não, a palavra não, né? E aí a gente coloca não aqui com acento. Ok, agora vamos testar. Certo, apareceu todas as carinhas verdes, né? Então, se eu colocasse aqui o B maiúsculo e o N maiúsculo, tá tudo certo, ok? Tá tudo bonitinho, não tem problema nenhum, a saída tá arrumadinha, tudo certo. Mas aí, ó, aparece todas as carinhas vermelhas. Por quê? Porque a plataforma LOP, ela tá comparando a saída do nosso programa com a saída esperada. Então, qual é a diferença entre as duas? O N maiúsculo que eu adicionei. Então, ela sempre vai esperar a saída, como está aqui, né? Como foi feito pelo professor na hora de submeter essa questão, certo? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal. Vou fazer outro vídeo curto mostrando como funciona esse código aqui em outra plataforma para que vocês vejam o efeito que faz aqui o uso do prompt, certo? Para que vocês tenham aí esses dois lados. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição para vocês, certo? Muito obrigada pela atenção. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!